Você vai se identificando os jogadores das duas equipes nesse começo de partida. Aqui pelo lado esquerdo, esse é o Mirandinha. Sai daí, juiz! Bola lá pra ponta, tenta o domínio, sobrou no meio, vem bem o Guarani, a primeira batida! Gol do Guarani! Não é mole, não. O Bugrão ganhou mais uma vez. Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje estamos aqui para falar de um pós-jogo, bicho, maravilhoso. O Guarani ganhou de 1-0 do Confiança dentro de casa, a torcida fazendo uma festa maravilhosa. Quase 13 mil pessoas em campo, o time jogando bem, o time tendo muito empenho, muita vontade, muita raça para ganhar o jogo. Fez o gol logo no comecinho, com mais ou menos 35 segundos de jogo. O Mirandinha roubou a bola logo na saída, no pontapé inicial do time do Confiança. Foi para cima, acabou fazendo um passe de retorno, o time foi, construiu, a bola entrou no Kelvin, entrou no Diego Torres, entrou no Mirandinha, o Mirandinha acha o Isaac, que faz um belo passe pro Bruno Santos, que gira a lá pivô de futebol de salão e bate no cantinho esquerdo do goleiro e marca o gol da vitória. O único gol da partida, jogo ganho, partida bem ganha, tá? É importante falar isso. O Guarani ganhou bem, com méritos. O Guarani teve mais oportunidades de aumentar o placar do que o Confiança teve de empatar a partida. Teve uma ótima jogada do Isaac ainda no primeiro tempo, que ele avança, dá uma caneta e sai de frente para o gol. E ele acaba tentando encontrar o Bruno Santos dentro da área, que na minha opinião sofre o pênalti, tá? Para mim, eu fiquei com essa impressão de que o zagueiro do Confiança pegou primeiro o Bruno Santos e depois ele acaba pegando a bola, mas o juiz nada marcou e o lance seguiu. Teve uma outra boa finalização a longa distância do Isaac. Teve um gol perdido pelo Mirandinha, também numa ótima jogada do Isaac. O Isaac carregou, conseguiu encontrar um passe de cavadinha pro Mirandinha. Que bicho, ele quis chutar com força, estufar a rede e a bola foi parar lá fora do estádio. Acho que se ele tivesse ainda só dominado a bola até, ela ia parar dentro do gol. Tava muito desenhada a jogada. O Guarani jogou muito bem, cara, como eu falei, mas o que eu mais gostei, o que mais me pegou na partida foi que o Guarani jogou muito bem contra uma equipe boa e bem treinada, cara. O time do Confiança tinham muitos garotos, né? Jogadores ali abaixo dos 25 anos, mas um time muito bem treinado. E você via que o time era muito bem treinado quando as linhas para a construção do time do Confiança eram muito bem definidas e a movimentação dos jogadores se repetia várias vezes durante essas transições. Ou seja, tudo ali era muito bem pensado e elaborado. Dois técnicos que jogam um jogo de posições, e essa foi até a minha pergunta na coletiva de ontem. Perguntei pro Matheus, pro técnico Matheus, porque na mídia, durante essa semana, surgiu duas entrevistas de dois grandes técnicos da Série A. Na entrevista eu não falei os nomes, mas foi Abel e o Felipe Luiz, falando sobre a diferenciação do grande técnico. E o grande técnico, ele tem uma forma de jogar elaborada, seja ela posicional ou apoiada, mas que a diferenciação está justamente na forma como o técnico lida com as duas formas de jogar. O técnico tem que saber jogar das duas formas e tem que saber adaptar o seu time para jogar das duas formas em vários momentos da partida. Então ontem o Guarani começou jogando posicional e até o momento da expulsão no segundo tempo, o Guarani foi para uma forma apoiada de jogar. Jogo posicional naquela ideia de buscar superioridades, ter mais posse de bola,
buscar movimentar a defesa adversária para conseguir entrar nos últimos quadrantes, né, no último setor, no último terço do campo de defesa do adversário, no campo de ataque do Guarani. O jogo posicional busca algumas superioridades, mas as mais comuns: superioridade numérica, ter mais jogadores em uma determinada região do que o seu adversário; superioridade posicional, estar mais perto de concluir a jogada do que o seu adversário; superioridade cinética, né? E aí a gente fala, e alguns nem consideram a superioridade cinética, mas eu acho particularmente importante, que é você, né, o seu jogador estar projetado para concluir uma jogada mais bem projetado do que o adversário está de defender. Então a gente fala muito sobre os apoios, né? É como se o zagueiro fosse sair da região que ele está para tentar fazer uma linha de impedimento, enquanto lá no segundo pau tem um jogador seu já se projetando para o gol. Ele vai chegar mais rápido do que o jogador que está mudando de direção, sabe? É a vantagem cinética. E a vantagem qualitativa, que é você ter uma situação de 1 contra 1, onde o seu jogador atacando é melhor do que o defensor que está defendendo. A grosso modo, uma vantagem qualitativa. Você tem o Mirandinha partindo no 1 contra 1 contra o Léo Coutro, sabe? É nesse sentido. E o jogo apoiado vai mais para aquele lado de transição rápida, de menos toques possível na bola, conseguir chegar no gol. É um time que tem menos posse normalmente. É um time reativo, o time posicional já tem mais que propor jogo. Então, é a mudança da forma de jogar, ainda com o seu time em campo. E o Matheus falou sobre isso, ele confirmou que o time teve essas variações durante o jogo, né, principalmente depois da expulsão, e que o time dele joga futebol de posições. E por isso que é um futebol mais vistoso. Ele também comentou na entrevista coletiva de ontem, em outra pergunta, sobre como é bonito o meio-campo com Kelvin, Isaac e Diego Torres. E aqui eu não estou falando da beleza física, aparência física de ninguém, porque também se dependesse da aparência física de cada um dos três, pelo amor de Deus, né? Mas sim da forma deles jogarem, que é muito bonito os dois se entendendo e se associando, principalmente o Isaac e o Diego Torres, cara. Ali a gente tem ouvido muito falar sobre o Isaac ser camisa 8 e o Diego Torres 10. Mas, cara, são dois camisas 8 jogando juntos em linha. Tanto que, se você repara, o time do Guarani funciona em triangulações, né? Em triângulos. E nas laterais do campo, esses triângulos. Um jogo menos trazido para o corredor central, levado mais para o corredor lateral. E só no último terço a gente vê o time partindo para o corredor central. Então, uma triangulação funciona Diego Torres, lateral e ponta no lado direito. Então, Cicinho, Diego Torres e Cauê Jesus, né? Com uma função importante do Bruno Santos de tentar levar a linha defensiva da zaga adversária o mais longe possível, mais para dentro da área possível, para eles ser uma referência. E pelo lado esquerdo, a triangulação funcionando. Ontem, né, me fugiu o nome do lateral de ontem de novo, né? Durante toda a transmissão ontem eu esqueci. Mas é o Henrique, né? Deixa eu confirmar aqui se é o Henrique, para não falar errado. Renan, ia falar errado o programa inteiro. Renan Castro, que inclusive, uma boa dor de cabeça para o técnico Matheus. Renan Castro, muito técnico, muito mais posicional, mas gostei muito da partida dele. E a outra triangulação com o Renan, com o Isaac e com o Mirandinha, né? E o Kelvin fazendo essa distribuição por trás dos dois meias. Então eu acho que não tem um segundo volante e um meia de armação. Até porque, se você for reparar, no lance do gol, quem está em linha é o Kelvin e o Diego Torres, jogando um ao lado do outro. Quem sai para fazer a função do 10 foi o Isaac, que encontrou o passe no Bruno Santos. Mas durante muitos momentos, pelo lado esquerdo, você vê o Isaac baixando na linha do Kelvin para ajudar nessa saída de bola. Pelo lado direito, o Diego Torres fazendo isso, tá certo?
Então eu acho que tem essa questão e eu acho interessante demais como os dois se associaram bem, como os dois entendem bem o que tem que fazer, como ocupam bem os espaços. Bom, vou falar a escalação e aí eu posso individualizar um pouco mais as minhas opiniões e o que eu vi dentro de campo para a gente compartilhar e bater esse papo. Bom, vamos lá. Formações de Guarani Confiança. O Guarani veio a campo com o goleiro estreante e considerado pelo SofaScore o melhor da partida com nota 7.9, Dalberson. O Dalberson fez um bom jogo, na minha opinião. Teve um ou dois lances ali que eu fiquei meio inseguro com ele, mas acho que nada muito preocupante. Número 2 na lateral direita, Cicinho. Número 3, Rafael. E número 4, Alan Santos. Número 6, Renan Castro. 7, Cauã. 5, Kelvin. 11, Mirandinha. 10, Diego Torres. 8, Isaac. 9, Bruno Santos. O time do Confiança veio com 1, Felipe. 2, Gutierre. Número 13, Renilson. Número 14, o Eduardo Moura, que foi expulso durante o jogo, no segundo tempo. Número 6, Ayrton. O volante, Luiz Otávio. Na frente, Ronald Camarão. Cara, Ronald Camarão, bom jogador, tá? Ronald Camarão, muito bom jogador, bom nível de enfrentamento 1 contra 1. Deu bastante trabalho pro Renan Castro durante a partida. É um jogador para ficar de olho, tá? É um jogador que não sei o que tá fazendo na Série C também. Não vou falar que ele é um jogador que vai bater Série A não, mas é aquele cara que vai bater um bom nível para a Série B. Brigar ali por times que sobem e tal. Interessante demais o jogador. Número 18, Vitinho. Número 8, Dionísio. Também muito interessante esse jogador. O número 8, Dionísio, bom em quebra de linha de marcação com passe. O número 10, o Renan Rodrigues, desculpa. E o número 9, o Neto Oliveira, que mal pegou na bola. Ainda entraram pelo time do Guarani Gabriel Santos, que acho que entrou muito bem. O Dentinho, que nessa partida entrou mal, mas na coletiva foi tocado nesse assunto do Dentinho e o Matheus falou que o técnico do Guarani, Matheus, ele comentou que o Dentinho, logo que ele entrou, ele teve um pisão no pé feio e o pé dele estava muito inchado no vestiário, muito inchado, e isso pode ter prejudicado a partida dele. Entrou o número 13, Lucas Justin. O número 18, Cadi. O número 20, Ryuta. O Ryuta entrou muito bem, cara. O Ryuta entrou buscando enfrentamento 1 contra 1. E a entrada dele na partida foi importante porque foi um momento que a torcida estava um pouco irritada. Que o Confiança estava atacando demais e o Guarani se defendendo muito. E o Matheus, de uma forma ali colocando o Ryuta, trouxe a torcida de volta para apoiar o time, né? Achei muito bacana e entrou bem o camisa 20 do Guarani. Pelo Confiança entrou o número 3, Michael Martins. O 22, John Clay. O número 15, Thiago Souza Lima. O número 11, Brenner Camilo. O número 19, Thiago Santos. E, cara, eu queria só destacar que no time do Confiança havia no banco também o 21, Lennon. Sim, aquele Lennon que atuou durante bons anos aqui no Guarani. Individualizando um pouco o comentário sobre cada um dos jogadores, já depois de comentar sobre a forma do time jogar, que, cara, eu acho que o Matheus tem indo muito bem. A hora de entender de fazer a transição do jogo posicional para o jogo apoiado, ele sabe fazer muito bem isso. E tem que parabenizar o bom técnico. O time tem um trabalho mental muito forte, aparentemente, porque você vê assim, a gente fala muito dos quadrantes dentro do campo de futebol. E cada jogador tem que ocupar os seus quadrantes corretos para não permitir nem que uma nova jogada se desenhe. Só que você convencer um jogador de futebol que ele tem que ocupar aquele lugar, então às vezes ele está fora de posição, a jogada pode se desenhar e ele tem que correr para um espaço vazio que não tem sequer um jogador,
Mas tudo isso para ocupar um quadrante e se quer deixar com que uma jogada desenhe, você tem que ter. O jogador tem que confiar muito no técnico. O técnico tem que ganhar muito o jogador. E eu falo porque assim, cara. Da época que eu jogava, você conseguia convencer o moleque de que ele tinha que ocupar o setor, ele tinha que dar um pique para ocupar um quadrante, para ocupar um setor do campo que não tinha nem jogador adversário, mas se ele não corresse para ocupar rápido, uma jogada ia se desenhar por ali e aí ia complicar, cara, era difícil esse processo de convencimento, tá? E com um jogador profissional deve ser ainda mais difícil. E você vê os jogadores fazendo isso. Uma coisa que você pode reparar nesse time. Exemplo, o Isaac tem uma função de marcação muito importante ocupar o setor. Se ele tá fora de posição, e se ele fez uma jogada que ele cansou e não vai conseguir recompor naquele setor, você pode reparar, o Cauã Jesus é o primeiro a sair correndo para ocupar o setor de Isaac. Ah, mas aí fica livre o quadrante do Cauã Jesus. O Bruno Santos volta para ocupar o quadrante do Cauã Jesus e o Isaac ocupa o quadrante do Bruno Santos, que ele está mais perto. Cada jogador sabe, cada jogador entende onde o seu companheiro de equipe vai estar para ocupar os setores. Para quando isso acontecer, cada um ocupar o setor do outro rapidamente e o time já se estruturar. É muito interessante isso, é muito bacana você ver que é coisa de um elenco unido. A última vez que eu vi isso foi o time do Mozart, que brigou para não cair na Série B. Faz muito tempo que eu não via o time do Guarani fazendo isso. Individualizando um pouco os comentários. Dalberson, boa partida, fez 2 defesas, na minha opinião, bem difíceis. Teve um momento que ele caiu, tirou a luva, chamaram os médicos da equipe do Guarani. Eu até fiquei preocupado, o Andrei começou a aquecer, só que eu reparei que foi um momento que o time do Confiança ajustou os encaixes de marcação. O time do Guarani não estava conseguindo sair jogando. Saía com o Alan Santos, com o Rafael, mas quando chegava no Cicinho, no Renan, no Kelvin, no Diego Torres, no Isaac, o time não conseguia mais sair. O Confiança encaixou muito bem o time. E ali naquele momento que o Dalberson caiu, o Matheus chamou o time inteiro para conversar e ajustar. E realmente, depois disso, o time do Guarani conseguiu desassociar desses encaixes individuais do time do Confiança e conseguiu fazer uma boa saída de jogo. Acho que teve alguns lances ali que não me passou muita confiança o Dalberson, mas é um goleiro que ficou muito tempo no banco de reservas, então tem que voltar para o ritmo de jogo. Acho natural. No geral, fez uma boa partida. Uma correção. Eu falei que o Diego Torres estava atuando pelo lado direito e o Isaac pelo lado esquerdo. Errei, perdão. Nas triangulações era o Cicinho, o Cauã e Isaac pelo lado direito. No lado esquerdo, o Renan Castro, o Diego Torres e o Mirandinha. Eu inverti o Isaac com o Diego Torres, peço desculpas. Cicinho, cara, muito consistente na lateral direita, ataca bem, defende muito bem. Bicho, é um lateral com muita experiência. Teve grandes jogos, participou de jogos muito grandes na carreira, então jogar uma Série C para ele tá usando experiência e tá se saindo maravilhosamente bem. Para mim, cara, de tudo que eu vi, é o melhor lateral direito do campeonato. Camisa 3, Rafael. Seguro, ontem teve um lance meio bizarro no segundo tempo que ele deixa o atacante do Confiança passar, mas ele mata a jogada e faz a falta. E toma cartão amarelo, inclusive. Mas, no geral, é o pilar desse time da defesa do Guarani. Alan Santos, critico muito. Todo mundo sabe que não sou fã de jogador, mas ontem fez uma boa partida, foi muito consistente, foi muito sério, muito seguro, quase fez um gol. Renan Castro, como eu falei, foi muito bem no jogo. Cara, eu gostei muito, muito, muito do Renan Castro. Eu acho que ele perde no vigor físico do lado esquerdo, mas ele ganha, o time ganha muito em técnica com ele. Ele é um lateral muito mais posicional. Ele é um lateral base, mas que soube fazer uma função de ter que chegar na linha de fundo quando necessário, porque o Guarani precisava disso. Vai ser uma dor de cabeça aí pro Matheus, mas eu acho, cara, de verdade mesmo, eu pensaria em manter o Renan Castro pro próximo jogo.
eu pensaria em manter ele pro jogo contra a Tombense. Ele encontra muito bem, ele quebra muito bem linha de marcação adversária com passe pelo alto. Ele fez isso 3 vezes na partida de ontem, inclusive funcionando muito bem, em uma delas quase gerando um gol claro ali, que foi quando o Isaac acha aquela bola pro Mirandinha. Interessante o jogador. Camisa 5, Kelvin. Cara, pra mim, carrega o piano desse meio campo, tá? Eu fiz até um comentário no Twitter, alguns me chamando de maluco, mas ontem na saída do campo eu acabei me deparando com ele, perguntei se o passe dele era do Guarani ou do Juventude, e ele falou, não, todo mundo acha que eu tô emprestado pro Guarani, mas o Guarani tem a maior parte do meu passe, eu sou do Guarani. Isso é muito bom, cara. O Guarani vai fazer muito dinheiro com esse moleque. Ele é muito bom, muito bom. Eu não sei o que ele tá fazendo na Série C. Capacidade de marcação, capacidade de ocupação de quadrante, marcação zonal, bola longa, bola curta, saída da pressão, bola parada, entendimento técnico tático, 1 contra 1, enfrentamento, chegada até a segunda fase de construção. Não tô comparando, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele lembra muito a forma do Busquets jogar, aquele do Barcelona. E ele é muito importante para esse time do Guarani, cara. Esse moleque vai render bons frutos pro time do Guarani. Ouçam o que eu tô dizendo. Cauê Jesus, muito esforçado, voltando para marcar. É o operário da bola, todo time precisa ter. Muita gente pede o Dentinho no lugar dele. Mas, cara, eu acho que o Dentinho não tem a capacidade defensiva que o Cauê Jesus tem para recompor. Eu acho que o Cauê ele se doa muito pelo time na forma de jogar, tá? Isso é muito importante. Você tem que ter jogador assim no seu elenco. Isaac, pra mim, craque do jogo, melhor cara da partida, de novo. Mandou no meio-campo de ataque do time do Guarani, defendeu muito bem, tomou o cartão amarelo, infelizmente não joga contra a Tombense, vai ser uma perda muito sentida. Cecinho também não joga contra a Tombense, mas vamos ver o que o Matheus vai pensar. Pra mim, o melhor do campo, melhor em campo. Box to box, alô Pezão, box to box dos bons. Diego Torres, muito bem também, ajudando demais. Cara, o Diego Torres tem uma bola longa absurda. Um entendimento tático absurdo também. Jogou muita bola. Mirandinha perdeu um gol, mas, cara, contribui, se doa muito pelo time também. Tem um 1 contra 1 pela lateral, incrível para uma Série C. Ótimo jogador e pensar que, puta, ele ficava no banco, cara, que absurdo. Bruno Santos resolveu a partida pra gente, 1-0. Cara, o Pezão sempre falou, o Pezão tem um entendimento muito bom pra essas coisas, né, cara, pra esse tato, pra esse feeling. Ele falou, o Bruno Santos não tá bem, mas ele ainda vai fazer gols muito importantes. Fez ontem no caso, o gol que consagrou a vitória pro Guarani. Sem muitos comentários, se doa, se entrega muito, mereceu demais. Gabriel Santos Silva entrou muito bem na partida, principalmente na minha opinião quando ele virou meia. Chutou uma bola no travessão perigosíssima. Dentinho não entrou bem ontem, foi bem abaixo. Mas tem essa questão do pisão no pé, não sabemos, então vamos aguardar. Não saiu nada do departamento médico ainda. 13, Lucas Justin. A Copa Paulista fez bem pra ele, cara. É um bom jogador, assim, bom é o que eu digo, ele é regular. Ele vai entrar, acho que ele não vai comprometer, não vai fazer nada demais, mas não vai comprometer. Então, pro próximo jogo, acho que ali entrando ele no lugar do Cicinho, a gente não tem tanta preocupação. Cadi entrou e o Matheus ele foi bem pontual em falar que o Cadi entrou por questão de estatura, que o Confiança tem uma bola aérea muito forte. E aí entrou o Ryuta, que entrou bem, criou 1 ou 2 boas chances, a torcida gostou demais. Cara, o Ryuta, ele não é folclore não, mano. Ele não é folclore, bicho. O Ryuta é um bom jogador, ele tem que ser usado. Pra fechar, já ficou muito longo, peço desculpas. Mas pra fechar, o Guarani tem uma estatística que eu queria trazer, que eu acho particularmente sensacional. E todos os méritos pro treinador. Bom, o Guarani teve 45% das trocas de passe no corredor central, no meio campo. A tendência é ver essa troca de passes na defesa, e é natural, e não é nenhum problema quando é.
mas a gente tem visto técnicos do Guarani que os 45% era só na defesa. O Guarani concentrou 45% das trocas de passe no meio campo. 28% no ataque, 28% das trocas de passe no ataque e 27% na defesa. Ou seja, o Guarani trocou mais passes no ataque do que na defesa. Eu achei um número bacana, queria trazer para fechar e para mostrar como esse time não tem medo de jogar, né, desde a mudança de treinador. Bom, acho que é isso. Já de 25 minutos, peço perdão pelo vídeo um pouco mais extenso. Mas é isso, o Guarani ganhou, o Guarani vai para Tombos, cara. E se tiver caravana, eu já falei que eu estarei lá. Tô muito animado, muito ansioso, bicho. A gente vê que o time tem capacidade agora e ontem foi um nível de enfrentamento muito bom para a Série C. Foi uma prova que o Guarani conseguiu mostrar que tá pronto para jogar a segunda fase. Mas antes disso, tem o jogo contra a Tombense, né? Que a gente tem que pensar. Primeiro passo. Bom, é isso. Te convido a deixar o seu comentário pra gente bater aquela resenha nos comentários. A gente sempre troca um papo. Te convido a seguir o Bugrecast em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, Bugrecast, e se inscrever aqui no canal também. Te convido a deixar o seu comentário aqui no vídeo pra gente conversar e bater aquela resenha sobre o que você acha. Te convido também a me seguir nas redes sociais, no Instagram vitorelli.psd e no Twitter vitorelli.final, beleza? Agradecer a toda a equipe do Bugrecast por esse projeto maravilhoso. A transmissão ontem foi sensacional, cara, sensacional. Parabenizar o Gu pelo primeiro jogo dele na cabine, trouxe muita sorte pra gente. É muito bom ter mais um ótimo integrante na equipe. E parabenizar também o Wendel e o Léo pela transmissão de ontem, que foi sensacional. O time e a toda a torcida do Guarani. E também agradecer especialmente ao Léo e o Pezão, como sempre, pela oportunidade de estar aqui batendo essa resenha com vocês. Beleza? Um beijo grande, a gente se vê sábado lá em Tombos, eu espero você. Um grande abraço, valeu!